Boa tarde, tudo alguém. A feliz ano novo. Espero como tudo alguém esses anos só estava direito nesse tempo. Meu nome é Maria Avra, trabalho no Departamento de Saúde Público e também da aula de Sociologia na Massasoit Community College. Just wanted to remind people that these podcasts are meant to be educational and informational. We are not here to diagnose, assess, or evaluate anyone. We are hoping that the information that we share with you is information that you're able to take and seek a medical professional or seek a mental health professional. Good afternoon, this is Rui Soares, licensed mental health clinical social worker here in the state of Massachusetts. So I work more with adults, especially lately with elderly. So my private part is in Taunton. Sou Rui Soares, tenho licença independente ali no estado de Massachusetts, trabalho mais com adultos, né? E ultimamente mais com adultos de terceira idade, né? Pessoas de 65 anos para riba, de acordo, para modo mais seguros de saúde tem estado procurando show para aquele tipo de clientela lá. Moda Maria Flá, nosso podcast, né? Portanto, informativo e educacional. Nunca está ali para tratar, para diagnosticar pessoas, né? Mas não tem informação no nosso website, com portanto, informação de profissionais que podem ajudar nós, se pessoas precisam um tratamento mais aprofundado para alguns sintomas que essa gente ali, entende? Então, obrigado pela nossa presença nesse novo podcast que nos tem falado hoje. Happy New Year, Rui. Happy New Year. Yeah, feliz ano novo, é verdade, não esquece, hoje é 20, né? I know. Feliz Happy New Year to everyone, so it's good to have you guys here with us this New Year. So, Yes. Feliz ano novo para nós tudo, é bom que nós estamos conosco nesse ano de 2024 outra vez. Obrigado. So today's podcast, we're going to focus on attention and memory as we progress through the stages of life. We'll do stages of brain development from infancy until old age. We'll also provide you with signs and symptoms. We will go through risk factors, protective factors, as well as provide you with some treatments and referrals. Olha, Maria Flá, nós também fala mais sobre atenção e memória de diferentes estágios de vida, desde a infância até, portanto, pessoas de terceira idade, né? So, também não fala de sintomas, de riscos, de proteção também, né? Portanto, sistema de proteção que pessoas podem usar, no caso, para ajudar-se com os desafios que está tendo no dia a dia, né? Basicamente aquilo aí, tratamentos e também referências, na fim, que sempre nos dá, e também no nosso website tem as referências para tratamento, né? So when we talk about how the brain ages across the lifespan, we'll start with infancy. Babies' brains are like sponges. They absorb everything. They soak up everything that's happening in the environment. In the first year, babies learn any new language. And the capacity is quickly narrowed based on signs and sounds they hear or see. A Maria Flá nos fala de tudo aquela progressão, né, desde a infância, né, desenvolvimento no caso de cérebro, né, de infância até, portanto, terceira idade, né, aquela primeira infância que está fala, mas cérebro de criança é modo um esponja, né, observa, absorve tudo coisa, né, e principalmente sons, falas, enfim, principalmente, como a Maria falando, porque o primeiro ano, portanto, um bebê pode aprender qualquer língua, qualquer país que está, aprende, portanto, para mim tem aquela plasticidade, né, de modo esponja que absorve tudo coisa, né. Followed by childhood, which covers 2 to 10 years. Starting at about 18 months to 2 years, the brain shifts towards learning more intensely. It involves both strengthening important connections and decreasing ones that aren't being used. Yeah. Pode me falar agora de infância, né, de 12 a 10 anos, né, mas principalmente a partir de 18 meses, né, portanto, até 12 anos, portanto, tem aquela mudança, né, em termos de funcionamento do cérebro, né, passa a envolve mais, assim, fortifica que as coisas que tem necessidade de aprender, que as que tem necessidade de aprender já fica de lado. Portanto, é tipo um processo seletivo, Yes. né, começa a ter um processo seletivo a partir de 18 meses a 12 anos e depois também até 10 anos, né. And then the adolescence stage, because we do infancy, childhood, and now adolescence. Adolescence to young adulthood, 10 to 19 years old. From about the ages of 10 to 19, the brain starts to make some very dynamic changes.
in terms of how the learning process around emotions, motivations around different experiences. And then as teenagers, where we know that, we have hormonal changes in that time as well, they start to navigate life moves away different in terms of like they're more involved outside of the home. So their learning changes, and so the brain development also adapts to that. É importante, Maria falou que a adolescência de 10 a 19 anos, né? Que começa, portanto, aquele network de brain, né? A ser diferente, para modo começa mais a questão emocional, questão de relação, né, com outros, né, teenagers, está na escola, né, 10 anos, 19 anos, né, depois a Maria Flá tem aquele fase de puberdade, tanto na rapazinha como nas meninas também, você entende, que faz hormonal, mudança hormonal, que ele faz com que também se tem outros, portanto, atividades, né, com seus peers, né, e que ela acaba para também afeta-se modo que ela portanto cérebro desenvolve, né? Depois não pode bem falar mais especificamente, né, de atividades, de algo que não também fala de fatores de risco, fatores de proteção, não pode falar mais de modo que ela tá coisa, yeah. And I think also during adolescence, it's important to say that, when you're an adolescent, you don't have that same protection from your parents as you did when you were younger. Yeah. So you're starting to become more involved in society, and you're starting to learn how to become a functioning adult within society. Yeah, importante, Maria Flá, portanto, o adolescente, porque tinha aquela proteção, mal eu tinha quando era, assim, 2 anos, 3 anos, 4 anos, né? Portanto, já você mais independente, então desafios é maior, né? Yes. Então, já tem que só bater na vega na sociedade, bater, portanto, conseguir outras conexões, entende? Então, já é um desafio maior para bom, né? Mas é bom também para você ajudar a desenvolver mais jovens. E também it's good because you learn how to function within society as a member of society. Sim, você aprende como que funciona na sociedade, como membro de sociedade, dentro de sociedade, entende? Que as expectativas que se tem para boa, de acordo com a idade, de acordo com responsibilities. Sim, que as responsabilidades. And then moving from young adulthood, which is 20 to 39, the mid to late 20s are often thought of as a kind of a peak time where your brain starts to become mature. And then the brain finishes developing and maturing in the late 20s. And we've talked about in the past how when you have youth at a young age, sometimes they're doing things that they don't recognize, but their brain is still developing. So you kind of have to show them some grace around certain things that they may do. Because at this time, your brain doesn't develop until mid-20s. Mid-20s, and they're learning. And the part of the brain behind the forehead, called the prefrontal cortex, is one of the last parts to mature. Da prefrontal, na parte de frente, né? Exatamente. Da modo Maria Flá de 20, portanto, até 29 anos, né? Portanto, 39, né? De 20 até 39, aquele momento mais de pique, mas então começa a partir de 20, aquele pique mais a partir de 20, middle, né? Meio 25 para 29 e tal, que é aquele parte mais coisa que está madura, né? Que tem aquele amadurecimento mais geralmente pessoas já terminam o colégio, já se começa a formar família, trabalho, entende? Então tudo que ela te exige mais maturidade, então mais complexidade em termos de desenvolvimento, então expectativas que tem maior. Depois a Maria falou também aquela parte de, já não falava de antes, mas jovens, pelo menos até 25 anos, aquela parte frontal cognitiva que está tão desenvolvida, né? Então por isso que às vezes jovens tomam uma decisão que te demonstra que tem maturidade, por mais que tem aquelas coisas de longa distância, que tem aquelas metas, né, para longa distância, são metas mais curtas, mais imediatistas, né? Então, para mais aquela parte de cérebro pré-frontal que te desenvolve por último, né? Então, por isso que a Maria Flávia tem que ter paciência com aqueles jovens, né, para modo com escolha, né? Se que está fazendo para nós crer, para modo mesmo se desenvolvimento cerebral que te ajudasse, né? Mas sabendo disso, já não tem mais paciência. Muito mais paciência. Para começar só também isso, olha que descobri para mim. Deixa eu ver se esqueci de entender. So. Sim, aquela. And then when we talk about like the progression of the brain development, at this stage too is when we talk about maturity, is when they start planning, prioritizing, and should be able to make good decisions because the brain is mature. They've had experiences leading up to this, so they know the difference between right and wrong. Mas
Portanto, é momento de planeja, de prioritiza, né? Portanto, o momento está mais complexo, então tem capacidade de abstrata, né? De fazer aquela abstração, coisa, de com as variáveis, mas consegue, para modo de ter aquele de aprender aquela complexidade em termos de funcionamento, então ele pode, em termos de expectativas de vida, em termos de no falar de trabalho, profissão, que ela forma família, tudo que as coisas lá já está preparado para aquilo lá, mais preparado, né? Yeah. And then late adulthood, which is 40 to 65, life shifts toward challenging roles of adulthood. So we talked about, career, caring for family. In some communities, you're giving back to the next generation, preparing the next generations. And then experiences such as engagement in community, lifestyle choices, or exposure to stress and toxin can drastically affect brain development and aging. And so all those factors in the holistic approach to brain development within your 40 to 60, it's very important, 40 to 65, it's very important to say that a 50-year-old brain that is highly social and regularly exercising, traveling, and volunteering is healthier than a 50-year-old brain that's very isolated. And we've talked about isolation and the impact of health. Now we'll talk about isolation and the impact on brain health. So 40 to 65, you're at that age where your brain is developing, but you have to continue to do things for your brain to develop. If you stop, then the brain health starts to be impacted. A Maria falou daquela fase de 40 a 65 anos, né? Aquela fase de maturidade, desafiador, enfim, forma família, assim, é uma fase que, está claro, forma família, mas é uma fase que pode de trabalho, de carreira, pode estar mais estabilizado na sua carreira, faz trabalho voluntário, portanto, tudo que ela te ajuda naquele processo de desenvolvimento portanto, do cérebro, né? A Maria falou também do exemplo de uma pessoa que tem 50 anos, mas é uma pessoa com 50 anos, mas que está envolvido no seu trabalho, que está envolvido está a fazer viagens, está a fazer trabalho voluntário, está conecta, enfim, com outros amigos e serviços né? Então, tem um processo de desenvolvimento de ser cérebro muito melhor que uma pessoa de mesma idade, 50 anos, mas que está na casa, sentado, que está fazendo exercício, Isolado. que está conecta, que está isolado, que está conecta com outras pessoas. Portanto, então, tudo que ela mostra, enfim, em termos de diferença, como que seu cérebro também desenvolve naquela fase lá de 40 a 65 anos, mas principalmente a partir de 50, né? Se aquela atividade fica mais pouco, afeta negativamente. And then we talk about 65 and beyond in terms of the brain development. Late in life, the brain does start to shrink in size and begin to degenerate. And although older adults, you have the wisdom based on your experience, your brain does start to shrink in size, and then you start to degenerate. And so as we progress in our discussion, we'll talk about the impact of Alzheimer's, the risk for Alzheimer's as well, because at 65, your risk increases more for Alzheimer's. A Maria está falando 65 anos para riba, né? Portanto, nosso cérebro começa a diminuir e degenera também. Tem uma diminuição do cérebro, tem uma degeneração. Portanto, para uma idade, né? Então, por isso que a probabilidade de pessoas que têm Alzheimer, né, naquela fase lá é maior, né, para essa idade e tudo coisa. Mas a Maria Flávia também fala, né, de fatores de risco e fatores de proteção que te ajudam naquela para que pessoas que têm portanto, que sintomas de Alzheimer, embora a probabilidade de ter é maior, para modo de ser idade e ser cérebro está mais diminuído e, portanto, que ela pode fazer, né, que provoca aqueles sintomas lá, né? So we've covered brain development from infancy, birth, basically, until end of life, late in life. Now we'll talk about like signs of memory loss and attention focus that you should look out for within. We'll talk about youth as well as older adults, because this is the population that you worked more intensely with. So you kind of have more concrete experiences. Mas, Maria Flávia, sinais que não está hoje, portanto, mais nas jovens e também gosto de pessoas que não trabalham com pessoas adultas ou terceira idade, né? Claro que é diferente de acordo com vocês, né, a apresentação, mas tinha sinais que notou já nas jovens, Maria, aqui no trabalho, é aquele um processo de esquecimento cada vez maior, né? Acaba de esquecer em termos na escola, se essa produção acadêmica está baixa, você entende?
Então hoje mas que está progride cima estava, né? Para modo de que está conseguir concentra, né? E mesmo às vezes se faz um esforço que está conseguir aquele mesmo resultado que está tinha antes. Por isso não tem que saber o que está passa. E cima não está falar sempre questão de frequência e intensidade, né? Que não tem que saber mal que está aqui lá, portanto tem aquele esquecimento em termos de tanto de produção acadêmica, portanto, mas também às vezes na relação com os seus colegas, entende? O que já está desenvolvendo-se em termos de socialmente, né? Você fica mais isolado, portanto, hoje em dia com o social media, você fica mais, the distraction, enfim, mais nesses quartos, mais coisas, portanto, que ele é um daqueles sinais que não pode falar de, portanto, não é esse. Agora já com pessoas da terceira idade, portanto, também tem aquela questão de esquecimento, né? Não sabe cuidar de, portanto, pessoas que esquecem mais, portanto, às vezes esquecem nome de filhos, nomes de neto, datas de aniversários, entende? Precisa data de aniversário sim, também. Precisa datas de aniversário, entende? Então, eventos, né? Que se esquece em termos de que se viveba, entende? Esta acaba para esquecer aquilo lá. Mas não tem que olhar sempre aquela questão de frequência e também de intensidade. Não quer dizer que para nós uma pessoa esquece uma coisa, né, vez ou outro, é para nós tem. Não, tudo depende de quantas vezes por dia é por esquecer. Para semana, você entende? Assim, você monitora, se é o pai, a mãe, você bate monitorar, então hoje, você fala com o irmão, irmã, também para coisa, assim, para poder hoje. I think the frequency is very important, and like what you always say, everyone forgets sometimes. It's we're humans, we forget sometimes, but again, the frequency and the intensity behind it. And if it's something that you're recognizing that is happening more often, then that's when we're encouraging you to, when you go to your primary care doctor, either with your parent or yourself or your child, do mention that and say, there has been some memory loss in terms of forgetting homework, forgetting time to come home, or for an older adult, important dates and appointments. So these are, like Rui was saying, in terms of frequency and intensity, because we all forget. Que é normal, para modo de fazer parte, né, de próprio nosso sistema. É impossível, não lembra tudo coisa, né? Por isso que não está nota, não está fazer, né? Reminder no nosso telefone para lembrar não de fazer aquele livro, entende? Então tudo que é lá. And then when we talk about symptoms in terms of, attention, focus, and memory loss. Sintomas, que não está hoje, já que pessoas para modo esta começa a esquecer, então esta isola, né? Nas jovens também não está já, portanto, esta para mais se sente-se complexo, né? Na interage com os outros colegas, para modo que esta produz em cima expectável, né? Aquela expectativa que às vezes o professor tem, ou outros colegas têm para ser idade, para ser nível escolar, que esta, então esta acaba para isola, né? Esta isola, e o que pode às vezes criar certo depressão, né? Outros cria certa ansiedade, né? Em relação àquele sintoma, já que não hoje um sintoma de ansiedade, um sintoma de depressão, às vezes não, muitas vezes está afeta a memória. Né? Because you can't focus. Exatamente, muitas vezes afeta a memória e vice-versa. A hora que também nunca se consegue foco, então está trazendo mais ansiedade, mais depressão, botar isola. Então, por isso que é um dos sintomas, né? E nas pessoas adultas também, a hora que está consegue, portanto, trabalho, portanto, não fala de adultos 40, 65 anos, né? Mas que a hora que não está hoje, mas você tem problemas da conexão no trabalho, que você falha seu em termos de seus tasks no trabalho, entende que você falha seu. Então, que ela, se me falar, são falha frequente, né? Então, já é uma coisa que eu tenho que levar em consideração. Também em termos de atividades familiares, atividade social que está fazendo antes, negócio que está mostra que lá, então é importante saber o que está relacionado com aquilo. Se é às vezes um problema de stress no trabalho, às vezes um problema assim de saúde que está passa, entende? Então é importante não saber, assim, tem aquela sensibilidade para saber
coisa que está passando com aquela pessoa, entende? And do a self-evaluation too. If you're sensing that this is something that you're dealing with, like you're forgetting a lot, you're dealing with a lot of anxiety, you're agitated, you know, you're losing focus quickly, do a self-assessment of your surroundings, you know, what stressors you have happening in your life, and bring it up to your doctor, or do self-reflection, like, you know, how do I decrease my anxiety so I increase my focus so I'm able to remember things and be at places at a time and not put myself at risk of losing a job or you know, creating some type of harm. So do a self-assessment if you feel like some of these symptoms and signs that we're talking about speaks directly to you as well. Maria Flávia, para fazer um assessment individual, né, uma avaliação individual para saber, né, como é que está afetado. O próprio está falando antes, nunca se esqueceu tanto, gosta de se esquecer de eu, portanto, fala com o doutor, ou fala com o, portanto, social worker, um colega, portanto, que conheceu, um amigo que conheceu direito, portanto, tem jeito a saber, está falando, não, realmente, está acontecendo alguma coisa, não estou a chamar para se esquecer de eu, ou porque tem aquela mesma motivação, aquele mesmo energia, aquela mesma coisa que tinha antes, entende? Então, é coisa que isso acontece. Portanto, então, aqueles sintomas lá, portanto, tanto de isolamento, de esquecimento, portanto, de falta de interação, energia mais pouco, você entende? Portanto, às vezes, dormir, a pessoa está passando de dormir cheio, né? Outros que estão dormir nada, depende. Tem pessoas que estão dormir cheio, outros que estão dormir nada, outros que passam a comer cheio também, né? Para tentar, pode trazer uma frustração, né? Quer trazer uma frustração, tem pessoas que deal com frustração, para comer cheio, outros deal com frustração, que está comer nada, entende? Então, self-medicate through food, or even substances bebida, as well. Bebida ou droga, que ela pode acontecer também, exatamente. So. And so when we talk about risk factors in terms of memory loss and just being able to have attention and be able to focus. Na criança e adolescente, fatores de risco que observa aqui, né, para trabalho, que quando trabalhava mais com jovens, adolescentes, né, tem fatores biológicos, né, tem fatores sociais, fatores, portanto, familiares, né, cultural também. Na fatores biológicos, o que a gente notava é que crianças que, portanto, às vezes, para o lugar que está mora, para coisa que está tem, portanto, leite, né, chumbo, cobre, às vezes tem coisa com mercúrio, alumínio, que as coisas lá, que as substâncias tóxicas que afetava o cérebro. Então, às vezes, você estava hiperativo, né? E esse que consegue foco, focaliza para se aprender na escola. Então, muitas vezes, não tinha que levar a para o doutor, que é para checar qualquer nível daquela toxina na sangue, né? Portanto, às vezes é que a minha se remete, né? Às vezes, se cobre está muito alto, se chumbo, que é elétrico, está muito alto, ou mercúrio, alumínio está muito alto, então aqui o doutor ajuda a fazer aquela limpeza, portanto, é que precisa o remédio, é só fazer aquilo, portanto, que ele não só fala daquela parte biológica, também da alimentação, né? Se está a comer mais coisas cheio de açúcar, comida processada, comidas, né? Enfim, que tem aquela nutrição adequada, que depois não também fala dele, você entende? Está feita aquela, você está numa família que tem violência doméstica, portanto, uma família que também é casa, que está sente confortável, né, que pais, às vezes, que só conseguem pagar grande crédito, que só corre risco de ser... The stress is coming onto them. Exatamente, de ser, né, trado de coisas. Às vezes, pais têm trabalho, principalmente imigrantes, né? Que trabalham 2 trabalhos, 14 anos na casa. Não sei, Maria não trabalhava, menina, faz 14 esses pais, né? Pais trabalham 2 trabalhos. Parte, fica parte. As 14 anos, não te entende, né? Às vezes, pessoas, pais, momentaneamente, têm que trabalhar. 2 trabalhos, né? Para boa coisa, mas tem que ser de uma forma balanceada. Né, balanceado assim para o filho que perde, portanto que ele é um fator familiar, social, entende? Escola às vezes depende do ambiente escolar também que está, entende? Que as meninas bilíngues, que as binhas, portanto que ela está afetada também, aquele processo de integração, então está feita em termos de memória, de atenção, para modo que falava inglês direito, se sentia meio retraído, então tem que naquele fase lá, tem que esses fatores lá. Já para adultos já é diferente, né? Mas tem a ver com o trabalho, tipo, perde
trabalho, está afetado em termos de estresse, está afetado a memória, coisas assim, você entende? Portanto, também relacionamentos, se você está num relacionamento, como parto, mas não se divorcia, ou portanto, que ela também acaba Or it's a very stressful, toxic relationship that's not healthy. Que ela também está afeta, ou se descobriu que algum problema de saúde, né? Então, não está às vezes na pacientes que ainda têm, a partir de 40, 50 anos, você tem que foi diagnosticado com alguma doença, você tem que se perde a capacidade de trabalho, por exemplo. Antes de fazer um trabalho, mas você escapou de fazer aquele trabalho para modo de ter aquela doença, você entende? Então, que ele está pós-baixo depressivo, então ele começa aquele processo de esquecimento, para não saber, depressão está afeta a memória, você entende? Então, sim, fatores sociais, fatores portanto, de trabalho, fatores de saúde, também, claro, adultos também, a alimentação está afeta, né? Se que se alimenta direito, tinha comida processada, tinha açúcar, tinha, portanto, que as coisas, fast food, que as coisas lá também está afeta. E também exercício, Maria. Não sei se está na casa, né? Não fazer nada. Não está fazer nada, não sabe, mas, né? Sedentary lifestyle doesn't support brain, And I think I just wanted to bring it back to the biological, especially with the youth. When we think about like the chemical poisoning through lead and mercury and stuff, it also impacts if you don't get, like, for example, we talk about recent immigrants who in their country, lead is something that's very prevalent. In the US, it's different because you get, screened early on. And so if there is lead poisoning, they're able to address it. If you're a new immigrant and you're coming at an older age, but you're still within the school age, your poisoning of any chemical impacts your educational attainment. It doesn't allow you to be able to do well in school because, cognitively, you're not able to focus. You're not able to do what you need to do because the lead is impacting your brain development. Nada, Maria, falar que os jovens imigrantes que sabemos, entende? Se eles têm, portanto, lead, que é chumbo, né, na sangue, portanto, está afeta-se naquele processo de integração, né? Então, portanto, não tem que tomar em consideração aquela hora que eles bem. Por isso que eles têm que ir para o doutor também, portanto, tem pessoas que ainda trabalham com ele, que seus netos vêm de Cabo Verde, falam, ui, mas que deixa minha neto começa a escola, a mãe tem que ir hoje ao doutor, que ele fala, não, tem que ir hoje fazer tudo que fazer tudo que esses testes, pois hoje realmente, se é que tem nenhum daquelas coisas lá na sangue que também afeta depois na questão de memória, de focaliza, portanto, de atenção, que as coisas lá é importante, importantíssimo. Okay, and then we talk about protective factors. What are some protective factors? Não, no caso para meninos, portanto, uma família que está ajudando, que está, enfim, dá aquele amor, aquele carinho, aquela atenção, portanto, que ele te ajuda a sentir mais confiança, né? Uma alimentação saudável, né? Mesmo com dificuldades, mas pode usar a criatividade para fazer uma alimentação saudável, para, enfim, comer de uma forma que você usa, mas um óleo de coco que não sabe bem saudável, portanto, na nossa alimentação, portanto, um brown rice, né, que é, portanto, arroz castanho, em vez de ter coisa. A alimentação, não pode bem falar dele mais detalhado, mas só dar um exemplo, né, mas uma alimentação saudável te ajuda naquela, entende? Outro fator de proteção é exercício, né, ministro, você tem que fazer exercício, na ginásio ou na casa, não sei mas tem exercício na escola, mas às vezes é que é suficiente. Na escola é que é suficiente. E I just wanted to bring it back to when we talk about family support and structure being a protective factor, it could also be a risk factor when we don't have the family support and structure. We talked about that before, where if there's a lot of stressors coming from the family home, where the expectations are really high, that's a risk factor. And if it's the opposite, where there's strong family stability, strong family support, that's a risk, that's a protective factor. Então já ainda falo com colegas que gostam de trabalhar mais com meninos, né, adolescentes, né, guidance counselor. Está falando, meninos, principalmente se está na escola, mas pais estão instáveis para modo de forma que a economia está, também que tem documentos, que está de trabalho, você entende? Então aquele stress de pais que está de trabalho, está procura trabalho de toda maneira, às vezes que está, você entende? Que a renda está caro, tudo está caro. Então, tudo que a coisa lá traz estresse, que o país acaba para passar aquela ministra também, né? E que ela faz com que o país bebe mais cheio, então a violência doméstica aumenta mais. Então, o ministro ser vítima de que ela está ser testemunha de que ela. Porque testemunha que ela é difícil, que os colegas de meu que estão trabalhando na escola te perguntam, está bem, se que tu consegue concentrar, se que tu consegue, né? Então, existe que
tenta, explica que esse professor, não, mas é para aquele menino, é com um fator biológico, é com um fator de que é inteligente, mas tem que esses fatores sociais que está external to the school. que está feito ali, que está conseguir concentrar, entende? Que ela está feita de show. E na questão de adulto, eu já não falava dele, portanto, que não fala de fatores de risco e isolamento, então fatores de proteção seria se participa de atividades, que as pessoas que ainda trabalham com a terceira idade, esse também, porque é centro de saúde cabo-verdiano que tem, tanto na Brota, na Stoughton, onde que está convive com pessoas, né? Onde que está convive com pessoas, está fazer jogos, está fazer aquele, portanto, que ele é super importante, né? Família, está conecta com isso, entende? Mas esse também, claro, a alimentação tem que ser uma alimentação saudável, né? Que te ajudasse, né? Para questão de memória, questão de focaliza, você entende? E também exercício, né? Portanto, comece a fazer teu exercício, né? 10, 15 minutos, anda. Sabe, o teu desse anda ali na Brota, na Fields Park, ou às vezes perto da casa, ou que também, porque sempre você faz yoga, você tem gente também lá, às vezes 2 vezes por semana, te dá exercício de acordo com suas idades, você tem enfermeira, te ajuda, você tem nutricionista, que está, enfim, faz uma avaliação em termos de comida, que está comendo, então tudo que lá, aqueles fatores de proteção que te ajuda para aquele, portanto, a pessoa focaliza mais e tem uma memória mais saudável, né? And I know for like protective factors, exercise is a big factor to support protection. For seniors, because right now, nos áreas está frio. Se alguém está acostumando na rua, de pela manhã ou de tarde, depois que almoça. A lot of, like he was saying, the adult day centers, they have the space, they have staff that are there to help you with physical activity and nutrition and all that. But there's also a lot of gyms, like such as the YMCA and other gyms that give senior discounts for membership. And so, you know, if you can't walk outside, or for some people, if you're not a member of the senior adult health centers, or you don't want to go, you can also go to a gym and, you know, you can walk around. Most gyms have like a track or a space where you can walk around instead of walking outside. You can still get your exercise. And it's not like something that's cost prohibitive, where they do try to work with seniors knowing that your income is not that great. And for some, you know, they may even have free membership for some seniors. Seguro que as pessoas que têm Senior Whole Health 65 and over, têm Senior Whole Health ou Tough Senior Care Options, que tinham desde de trabalho com eles têm aquele seguro de graça, você entende? E mesmo, às vezes, a enfermeira está perguntando, você acha que lá não pode coisa para ir para gym? Então, fala, não, é bom sim, muita coisa, tem transporte. Você vai buscar na casa, você leva, você torna pôs na casa, você entende? Então, é questão de aquele incentivo e de escrever, você entende? Muitas salas, às vezes, toda semana, tem incentivar-se, está falando de importância, para bem paciente, para onde a grande diferença naqueles pacientes de terceira idade que está para centro e que que está bem. Big difference. Para modo que está bem, está convive, está conecta, entende? Próprio se espírito é mais alegre. Sim. Para modo está sai de casa. Só o fato de ter uma atividade, né? Que você tem que ir comprar, prepara aquele café, toma banho, faz aquele e tal. Então, você tem uma rotina que é importante também. With memory loss and focus, you need that routine. Tem que ter tanto nas jovens, né? Que não falava de jovens, né? Portanto, por exemplo, jovens que têm ADHD, coisas assim, problema de atenção, eles precisam de rotina, para eles poderem focalizar e sua atenção aumenta. Na adultos também, aquela rotina é importante, para você ficar na casa, com o seu tempo, sem nada de fazer, você estimula o cérebro. Se você estimula o cérebro, então, a moda eu falava no início, tendência, né, é atrofia, diminui. Tem uma tendência natural já, para a idade, de atrofia. Então, se você estimular, se você desafiar, fica mais pior ainda. And I think when we talk about older age too and seniors, the importance of a nutritious diet, physical activity, getting sleep, and we talked about sleep apnea, making sure that they get sleep, social engagement, and mentally stimulating. That's a way for them to stay healthy as they age. And, you know, Alzheimer's, as you hit 65, every 5 years,
after that, for anyone that's 65 or older, your risk of Alzheimer's increases. And so a lot of that Every 5 years. And then with Alzheimer's, some of it is genetic, but some of it is also attributed to a lack of healthy eating and lack of physical activity. So there's a component of both. If you have it in your family, your chances are greater that you may get it, but you may not. But there's also the physical exercise and the nutritious, the eating healthy aspect of also fighting off Alzheimer's, which is really important when you talk about aging, because Alzheimer's is a disease that infects most older adults. O que Maria falou é importante em termos de Alzheimer, uma que está feita adultos, né, 65 anos para riba, e que é importante, né, aquela questão da nutrição, né, é extremamente importante, e também exercício, né, que as duas coisas lá, portanto, que é dois pilares, não pode falar em termos de saúde, mas nessa parte final, assim, mais de 65 anos para riba, é tema mais importante para modo de como o cérebro para a idade, né, mas não falava lá, em termos de coisa, tem aquela diminuição, então, se busca comer melhor, né, se busca comer comida que tem óleo de oliva, óleo de coco, portanto, se coisas mais saudáveis, que tem seu açúcar, que tem seu comida processada, então isso ajuda para o cérebro desenvolver melhor, entende? E também se você faz exercício, né, mas vou falar no gym, pessoas podem ir bem fazer exercício, que está portanto, ou se não naquele centro que está fazendo aquele exercício, entende? Então tudo que lá te ajuda, né? Para modo vou falar a partir de 65 anos, a cada 5 anos. It doubles every 5 years after 65. Depois de 65 que ele dobra, portanto, que chance, né, de Alzheimer, a cada 5 anos ele dobra, entende? Portanto, então quanto mais exercício vou fazer, de acordo com a idade, de acordo com a orientação do médico, portanto, se você tem um gym, pessoas que estão lá a orientar também, você entende? Naqueles centros tem pessoas que trabalham lá, tem enfermeiras, tem outros, portanto, terapistas que trabalham lá também, te ajudam, entende? Então, que ele é bom com nutrição, com exercício, você entende? E com conexão. Conexão, né, que não fala dele, que é importante, que é conexão com, enfim, não só familiares, mas também com amigos, né? Com amigos, com centros, lugares mais ali na associação, que pessoas, né, podem ir bem, conversa, convive, você entende? É extremamente importante que esse centro, em cima da associação, tem um trabalho com pessoas também terceira idade que está fazendo há muito tempo, né, que negócio, né? So, que é importante. And these things are free. They're not costed. There's no out-of-pocket expense for you. It's, through your insurance. The association, alguém pode bem, fala com alguém ali, sem dúvida de pagar qualquer coisa or have an health insurance to cover it. But also, I think when we talk about nutrition, the federal government, especially for older adults, they have the SNAP, the Supplemental Nutrition Assistance Program, which used to be food stamps, that seniors do get it. They encourage seniors to apply for it because you are on limited income. Your income is not something that is high, that doesn't allow you to get it. And then just recently, last week in Massachusetts, we've talked about the Healthy Incentive Program, the HIP. Massachusetts has enough funding in the HIP for the remainder of this year. So it allows you to go and buy fresh fruits and vegetables, additional benefits to your SNAP. So the HIP is an additional, based on your family, the number of members in your family, anywhere between $40 to $80 that allows you to get extra fruits and vegetables. Because right now we know food is very expensive. $40, $80 a month? $40 to $80 a month, per month, in addition to the benefits you already get. So you're not, it's a way to, incentivize people to go and eat healthy. And, the federal government and the state government in Massachusetts, specifically with HIP, wants people to have access to healthier produce year-round. And so if you are able to apply for it, go to your Department of Transitional Assistance office and apply. And you have those resources available to you, and you're able to buy healthier foods and have healthier foods there for you. It's an opportunity for you to make sure you're taking care of your health, but also in a way that is not preventing you from, in a way that prevents you from, not being able to afford it, because these programs exist to support the communities. O que Maria falou é extremamente importante, principalmente aquele fase de pessoas que não se fala dele de 65 anos para arriba, né? Que pessoas se qualificam, né, para food stamp, né? Se qualifica para ter aquela comida extra
de governo, né? O programa de governo, claro, está bem de acordo com o quanto que está fazendo para mês, né? Cada caso é um caso, está avalia, tem pessoas que têm paciente recebe $250 por mês, outros recebem 280, outros 609, conforme, né? De acordo com vocês income, né? E também, Maria Freire tem aquele outro parte, né, que foi aprovado semana passada, né, que foi de RIP, né, que mais $40-60 por mês. Que pessoas, 40 para 80. 40 para 80, portanto, que pessoas podem usar para comprar vegetais, verduras, né, que frutas, verduras, vegetais, e ano inteiro. Portanto, que ela sem afeta aquele outro benefício já que essa tem. Mas, it's an addition to, Sim, uma parte adicional que essa tem todo o mês. Portanto, que ele é importante que se use aquela, mas tem aquela alimentação saudável, fugir de que é comida processada, que é comida... Parasma. De vez em pastel, de vez em quando, but when you get to a certain age... Uma vez por mês. Mas você nota como, a hora que você começa a comer comida saudável, que coisas o corpo que your body doesn't want it. So it's a good way for you to eat more healthy, because naturally your body will not want the unhealthy. Para motorasma é cheio de gordura. Sim. E também tocinho, whatever you want to call it, it's not healthy. It's not healthy. So and then é uma coisa que buta é com necessidade. But I think too, really important, with SNAP, one new thing that they have with SNAP is para alguém, especially for the older adults, que está cozinhando na casa, ou se está cozinhando tchau para mais sois, with SNAP, you can also now buy food at certain restaurants. Okay, sim. So certain restaurants, recently. So se você pode cozinhar, ou se você sabe cozinhar, which is normal, it's natural, some people can't, you can use your SNAP benefits. Para apanhar comida na, I think like maybe M&M's, wherever they accept SNAP benefits, so you can get a hot meal. Sim, é uma coisa que foi aprovada recentemente, você pode comprar comida já feita, né? Antes que era receita, você tinha que comprar para cozinhar na casa, mas agora você pode comprar comida feita, né? Que, portanto, facilita a vida, no caso. Claro que é uma coisa que você está fazendo todo dia, primeiro, em termos financeiros, você pode, depois também que é saudável, fazer todo dia, mas é bom também cozinhar a própria comida, os ingredientes, o tempero, coisa assim que você faz de boa maneira, portanto é mais saudável do que coisa, mas de vez em quando, se você pode usar o dinheiro que você dá para mês, que para fazer aquele compra, é extremamente importante, né, para fazer. Mas tem lugares, tem prédios que também, que esta tem pessoas também tem um prédio que está vai ter quinta, que aparecem restaurantes que também se serve comida para que as pessoas de terceira idade. Oh, good. Está bem terça e quinta. Acima tem Caribbean Food, né? Nunca sempre de Cabo Verde tem parte Caribe, tem um building que também sempre na quinta-feira, está lá na terça, também na quinta, mas lá também na quinta, não sabe, mas serve comida para que as pessoas que moram lá, se eles quiserem, entende? Tem uns que aceitam, outros não, mas pelo menos tem aquela opção. Exactly. Tem aquela opção de fazer, né? So. And I think too, when we talk about protective factors, the importance of seniors being social and not isolated, like thinking about the adult day center, where they do a lot of games that boosts your memory, supports memory health, where you're playing bingo. I know I've heard seniors talk about, no to jogar bingo, carta. They do things that you think is just playing, but it's actually helping your brain health maintain. So having the opportunity to boost brain health through different games that they do with seniors, you have the jigsaw puzzles that if you don't go to these centers, because I know I had my aunt, the tia, que era 90 italiano, she would do like jigsaw puzzles. She would do jigsaw puzzles as a way to, her brain health. But also, quis livro que você joga palavras dentro do escondido. Palavras-chave. Exactly. And then the memory cards, like you have cards that you play memory, like you used to do when you were kids, like you played the memory cards. With seniors, you can do it too. You can do it with kids as well. You can do jigsaw puzzle with kids. You can do these games with kids as well. And any age where you want to continue to have like really good memory and then just make sure that you're increasing your attention span. But for seniors, as we talked about, like the size of the brain starts to shrink as well as the brain starts to degenerate, to have these games that you play that are fun, they're social, but they're also good for your health. Maria falou, é importantíssimo em termos de
portanto, pessoas de terceira idade que também para que é centro, né, que esta julga que esse show de que esses jogos, né, portanto, tem bingo, uril, carta, dominó, você entende? Que não só é aquele jogo para julga, mas também este desenvolve-se cérebro, portanto, principalmente naquela fase que já não fala dele, mas tem aquela diminuição de cérebro e de sinapses, né, no cérebro, né? Então, se você estimular, é melhor para você. Então, a probabilidade de você bem desenvolver Alzheimer é muito menor, entende? Se você estimular, né? Portanto, é importante que esses jogos lá, por isso que então hoje a diferença naqueles pacientes, a hora que também para modo de esta fazer conexão, não só nos jogos, mas com amigos. Essa tem amigos, amigas, esta conversa, essa tem assuntos que se fala, você entende? Esta hoje a notícia, se discute notícias junto, esta conversa, portanto que ele é extremamente importante para esse desenvolvimento mental, né? And when we talk about the games, like some of the games, the impact you have, like it boosts your cognitive skills, your function and your dexterity. It improves your brain health and it keeps the brain active. It also boosts memory and helps retain information. You also have your boost in social skills. So when you talk about like you're socializing, so you're learning to be more social, communicate with people, how to be in certain spaces. Also, it fights depression and anxiety. So when we talk about like isolation with people in older age, if they're isolated, their risk of depression is higher. And then also it slows down the progression of memory issues because you're, like you said, with the routine, you know that you're being picked up at a certain time. So you're waking up at a certain time, you're getting dressed, you're eating your breakfast. So all those, that's all brain health functions that you're doing. And as you get older, it's more important for you to do it regularly. And so when you have these places where you're going and you're meeting up with other people, it gives, not only does it give you something to look forward to, so it increases your your spirit is happier, all the motivation, energy, all of that. And then I've noticed too, with seniors, when they have a place to go to meet with other seniors, they start to change the way that they present themselves. They do. Isto vesti mais janota ou mais estiloso. Isto prepara melhor, claro. Prepara melhor, como, não, você vai a tal lugar, em saúde tal plano, so isto for some seniors, isto for pinta beijo, a pôr make-up, que os homens vão com esses fatos, esses gravatas. Aquele chapéu, all those things. But that's all good for your health, though, because it's boosting your mood, it's boosting your spirit, you know? É importante, Maria, está a falar daquela parte lá na primeira fala, daquela questão cognitiva, né? Que te ajuda naquela parte cognitiva, desenvolvimento de cérebro, de pensamento, de abstração, portanto, que ela te ajuda. E também na questão de conexão, como eu falo, né? Na conexão com outros amigos, com outras amigas, portanto que ele te ajuda bastante no desenvolvimento e também para fazer com que tenha que ele perda da memória, né? A partir do momento, né? De falar que esta tem uma rotina, que esta também, que esta prepara, que esta biste, enfim, sente melhor, né? Portanto, mais energia, mais motivação. Se conecta com outros amigos, né, com outras amigas, né, e até diminui a depressão, até diminui a ansiedade, para modo não falava de lance, quanto mais ansiedade, mais depressão, está feita memória, e está feita atenção, está feita energia, tanto pessoas começa a esquecer mais teu, está fica mais isolado, então tudo que é lá, então tudo que esse aspecto lá é fundamental no desenvolvimento, né, de mente saudável, principalmente naquela fase de terceira idade, né, que nesse momento não se fala mais dele, né? So then we talk about like treatments and referrals around dealing with, memory loss, attention and focus. De tratamento, tem vários níveis de tratamento, tanto tratamento nutricional, que é importante, né, que a Mada não fala, né, portanto, óleo de coco, né, portanto, é fundamental. Mandou um vídeo de doutora, né, doutora Mary Newport, na Flórida, né, é um pediatra, seu marido estava a ter problemas de esquecimento, de que se conseguia drive, também no lugar de perder, conta que se conseguia fazer a conta mais, que se conseguia ler tudo que as coisas lá, mas depois que passa de óleo de coco, né, 2, 3 vezes por dia, você entende? Depois colher óleo de coco nessa comida, tal,
se fazer o teste de relógio, né, que tu faz no início, e depois, algumas semanas depois, que relógio, depois bem muda, exige aquela progressão. Não sei coisa. E também quick, é que dura seu tempo. Não, que dura seu tempo, né? Na pouco tempo. Depois que a senhora, aquele doutor, escreve um livro, esse livro está na Amazon, portanto, pessoas que querem ter acesso a ele. Link in Sim, então, porque lá, portanto, óleo de coco importante, portanto, ovo também, não sei, é importante, ovo cozido, tal, ajuda, tchau. Naquela época tem praticamente tudo que usa ovo, o único coisa que tem vitamina C, mas que as outras coisas tem tudo, né? Portanto, em termos de chá, não tem chá de alecrim, chá de sálvia, que é seixa, ajuda tchau, portanto, só para dar uns exemplos em termos de nutrição, né? Mostra que ela é bom em termos de exercício, já não fala, mas te ajuda bastante, né? E é importante para pessoas tem que lá. E em termos de nós, que é terapeuta, né? Não tem portanto, terapia cognitiva que não está fazendo, portanto, que te ajuda pessoas, né, a fazer com que lembra de coisas que se tinha mais, naquele recall, entende? E também, no caso de EMDR, que já falo com ele algumas vezes ali, que EMDR é Eye Movement Desensitize e Reprocessing, que é movimento de olho, desensitiza e reprocessa. Não quer dizer que é só movimento de olho, qualquer tipo de estimulação bilateral, que pode ser através de portanto, batimento alternativo, né? Esquerda, direita, né? Que bota, por exemplo, se uma pessoa, já dou um exemplo que fica mais fácil, por exemplo, se uma pessoa tem um acidente de carro, por exemplo, né? Então, que causa algum trauma, que gosta que esta pode conduzir, portanto, que ele está afetando, né? Portanto, sem motivação, sem energia, tudo que as coisas lá, portanto, então, se procura um terapeuta que trabalha na coisa de EMDR, então, coisa que não está fazendo é o seguinte, não está portanto, pode perguntar, ok, naquele dia que acontece aquele acidente, né, qual que vai na memória, qual que imagem, pior imagem, para você ter naquele momento, depois de falar, ok, quanto ódio aquele carro bate na mim de frente, quanto, né, ok, pode falar, ok, aquele aqui foi aquele, que emoção que você sente, pode falar, você sente medo, você sente, portanto, inseguro. So you feel it in the moment. In the moment, né, in the moment, né. Depois, onde que você sente ele? Pode falar, você sente na minha peito, na minha coisa, ou na pescoço, não onde, depois te perguntar, em termos, qualquer belief que você tem, qualquer coisa que você acredita sobre o qualquer pensamento que você tem nesse momento, pode falar, pensamento que não sabia morte, não sabia coisa, né? Aquela coisa lá. Então, depois, a hora que tudo que lá, não está falando, ok, então não começa aquela fase de processamento, né? Para modo de, a hora que uma pessoa tem qualquer tipo de acidente, qualquer tipo de evento traumático, portanto, estudos te demonstram, mas ela fica tipo locado na parte do cérebro, aquela imagem original. Imagem, pensamento, emoção, fica localizado lá. Então, a hora que você faz aquele movimento alternativo, de direita, esquerda, direita, tipo, desbloqueia aquela memória, faz aquele movimento, um movimento de corpo, ou de movimento do corpo que está processando, está processando aquele sistema nervoso para processar aquela coisa. Depois não está tornando bem para aquele, a hora que ela faz, não está tornando bem para aquela imagem, não está falando se gosta de coisa que você sente, você entende? Então, hoje, se realmente de superar, você entende? Mas é todo um processo, claro, antes de fazer aquele reprocessamento, você tem que dar aquela parte que é mais peixinho de seguro, que não está falando de safety, aquela parte, portanto, de ter proteção, de ter alguém, algum sistema que usa de proteção, portanto, que pode ser coisa religiosa, fé na Deus, fé na Jesus, você tem tudo coisa que tem. You can create a container so they can feel safe. Exatamente. Então, para depois vou fazer processamento. Que ele é só um exemplo, né? Que se dá em termos de, mas tem outros modelos, tem mindfulness, que é meditação, que é respiração, que é fundamental, né? Que não respira para nós calma, para te ajudar na nossa memória, na dormir tudo que é lá, você entende? Então, aquele é uma forma, é um modelo de terapia, mas tem outros também. Portanto, tem pessoas que trabalham com outros modelos, portanto, terapeuta que às vezes nunca trabalha com ele, mas você refere para colegas, por isso que não tem, portanto, website que não tem essa referência. Uma hipnose, por exemplo, que é uma coisa que não tem
meio que treinado Yeah. para aquilo. Então, mas tem colegas que estão fazendo. Yeah. Então, eu te refiro Yeah. né, para um colega. And then that's why we encourage you to reach out to your doctor when you do your primary care appointments, and talk to your doctor about wanting to seek a mental health professional, because they can connect you, as we've talked about in the past. These medical professionals have networks where they are able to refer you to a mental health clinician, refer you to a dietitian, refer you to somewhere within their network that supports your overall holistic health. So that includes not just the mental health, it includes the physical health. And so reach out to your doctors. And we've said in the past, if you feel like the doctor that you have is not supportive of your health journey, then change your doctor. And you know, it's still January, so the new year is still relatively new. This may be the year that you start seeing your doctor, and we encourage you to reach out to a doctor and schedule an appointment to start having regular physical exams. And the physical exams, as a result of they say Obamacare, but it's the Affordable Care Act, your physical exams are not something that you have to pay out of pocket. Before, you had a premium that you'd have to pay, like a office visit, and it varied like anywhere, I think, like $10 to $30. Now, yearly, you don't have to pay. It's once a year. If you go see your doctor for your primary care appointment, you don't have to pay. Any other appointments that you schedule, that you would have to pay for. A Amanda Maria falou, é importante no caso em termos de tratamento, né? O doutor, o nutricionista, também tanto pessoa que pode conectar com ela em termos de exercício, você entende? Então tudo tem que ser um time. O terapeuta, o psicólogo, você trabalha junto, né? Para hoje qualquer melhor forma de ajudar nesse sistema holístico que não está trabalha, né? Você entende? So, que tipo de mudança você tem que fazer em termos de alimentação? Tá, naquele é que o nutricionista, é que nós não está da sugestão, que não sabe de conhecimento, mas é um especialista que está ajudando, ele que tem licença para aquela, ele que está falando, né? Usa aquele, usa aquela, tal, você entende? E as pacientes, das materiais, também está leva a hora que está bem com pacientes consulta com o nutricionista, está leva materiais, você fala, você discute aquele, com o psicólogo, tal. Mas querer para falar com o bobo que é nutricionista, cuidando, você entende? Então não está fazendo aquilo lá, para ele que tem licença para fazer aquilo lá. Mim só da sugestão, mas nunca tem licença naquela área, né? Conhecimento é geral. Na área também de exercício, então você conecta com um terapista, um physical terapista, né, que está ajudando, ou para um gym, esse tem às vezes pessoas que fazem aquele screening, né, que é para ajudar, para que você entende. E, no último caso, se tem que tomar remédio, por exemplo, portanto, nós é que é contra remédio, né? Mas remédio às vezes é fundamental para determinadas pessoas de tudo fase, tanto na infância, na adolescência, como adulto ou pessoas de terceira idade, né? Tem pacientes que está a tomar remédio, que está conseguindo funcionar, que está conseguindo, portanto, uma cura remédio se consegue estabiliza e depois com o tempo, né? Com o tempo monitorado para ser psiquiatra ou para ser às vezes clínico geral, eles batem, diminui aquele remédio, tem que depois tomar. Mas é importante que não inclui também a questão do remédio nesse processo de cura, de tratamento, né? And I think a lot of times people think that if they're on medication, that they're not well. No, medication is there to help you, like you said, to stabilize. You may have to stay on medication for the duration because that's what keeps you stable. And maybe medication is just something to get you to a system, to a place where now you're more stable and you can, as long as you maintain your physical health, you eat healthy, you know, you do what you need to do, then you're modifying that through your lifestyle. So you may not need medication. But taking medication is not an issue. I think a lot of times people think that if they're taking medication, it's because their situation is more extreme. In some cases, that may be the case, but you... Se tem crise, pessoas têm crise, situação assim, às vezes tem que tomar. Tem paciente que toma às vezes 3 meses, outros para 6 meses, outros é 1 ano. Geralmente, você fala, 1 ano é o melhor para morrer. Depois de 1 ano, tipo, já tem aquela estabilidade química, tal, já aos poucos, né? O psiquiatra, o médico bate atrás dele. Então, se tomava 20, está passando para 15, para 10, para assim, até bate acusar o que boca tem que estar na ele, mas tudo é monitorado para aquele time, né? E, portanto, é aquela...
Yeah, so we always talk about the importance of holistic health, meaning that Uh-huh. your whole physical being is healthy. Claro. That includes your mind, and today we talked about the brain, the important aspect of brain health, just impacting and affecting everything else that you do, making sure that you're getting regular exercise. It's the new year. I know a lot of people's new year resolution is to get back in the gym, which is okay. I know at my gym we have a lot of new people. They've come in geared. They're really excited with their Christmas sneakers and their Christmas clothes, which is fine. Whatever gets you to the gym, go. And you know, if being in a gym is intimidating for you, because for some people it can be. Because I know for me, sometimes I walk in the gym and I see certain people, I'm like, whoa. But you know, work within your comfort limit. If that means that you go to the gym at hours that nobody is there, early in the morning or late at night. Some people do that when there's nobody there. Or you walk outside, but you, especially in this area, be very careful because it's kind of cold. So if you do go walk outside, dark quick. If you're an older person, make sure you bring a phone with you. Make sure you're wearing the appropriate clothes. It's not that it's cold, go in layers. And if you have to take things off, it's easier because you don't want hypothermia to set in either because it's so cold. So, you know, whatever you need to do to make sure you're taking care of your health, eat nutritiously. You know, right now, food is expensive for everybody, and so we know that. So if you are able to take advantage of the resources through the SNAP, the Supplemental Nutrition Assistance Program, or the HIP, the Healthy Incentive Program, if you're in Massachusetts, definitely take advantage of that. There's no shame in that either, because there's stigma around that as well. There's no shame. These resources are available for you. And if you qualify, take it. And make sure that you're going to see your doctor regularly. É um direito. You pay your taxes, and then, you know, those are just benefits that you receive. Exactly. É direito que eu tenho para moda. Quando precisa trabalhar, vai trabalhar dinheiro, cheque, tudo semana. Yes. And now it's almost like they put it in the bank waiting. Now you're taking, you put in deposits, now you're taking withdrawals, if you want to see it that way. And then when we think about just the stigma around it, in Europe, they have allowable, you know, they have universal income for everybody, universal allowances. So, again, so why tem vergonha ali? If you are available, if these benefits are something that you qualify for, by all means take them. But we just want to make sure that you're taking care of all your health, and so we want to provide you with all the resources that are available to support you in that journey. Mas Maria fala, nosso sistema é sempre holístico, né? Não tá fala sempre daquela parte nutricional, de parte de exercício e parte de dormir, que é importante também, portanto, tudo que ela não tá fala dele, né? Portanto, que é para boa para o doutor, fala com o nutricionista, faz exercício, você entende? Portanto, que lá que não tá fala dele. Maria falando em termos de nutrição, para pessoas usa, portanto, aquele SNAP, benefício que se tem, que é food stamp, portanto, aquela ajuda de comida que não está a falar mensal, portanto, para quem tem vergonha, para pode fazer, né, se é elegível para ele, para procurar e para tudo custa caro, a economia de maneira que está em todo lugar, né? Pessoas estão na Cabo Verde, na Europa, na América, em todo lugar. Relative to the income em Cabo Verde, it's expensive too. Sim, de acordo com o income, mas em todo lugar está caro. Mas sim, não usa criatividade e também, portanto, faz de acordo com o que você pode gasta, né? Porque gasta exageradamente, você consegue fazer coisas, né? Next month, we'll be talking about cultural and social stigma around mental health. And a way to encourage people to take care of your health. And again, Happy New Year to everyone. This is we're halfway in our journey of doing this podcast, hoping that we're supporting you in your journey of your mental and physical health. So we thank those that have subscribed, that are watching our podcast. We look forward to giving you more content this year. And like I said, if you like it, please subscribe, share with a friend, leave a comment. Comments are always accepted as constructive feedback that we will take with us. Thank you and enjoy the rest of the day. Please, if you live in this area, make sure you stay warm because it is freezing outside. Hoje está frio, é verdade. So, a senhora Maria, para o próximo mês, nós também fala sobre estigma, né, social e cultural, né, sobre saúde mental, né? Tem um estigma ainda na nossa sociedade sobre saúde mental, só não também fala que lá no próximo mês, no mês de fevereiro, também, não quer dizer, nós feliz ano novo, ainda não está em janeiro, né? Só para, enfim, nós conseguir metas que nós determina para esse ano de 2024 e também para nós ajudar, né, nesse processo que nos está já começando em junho, né, esse processo do podcast,
para nós subscrever, para nós share com os colegas, com os amigos, né, sobre podcast, e também para nós fazer crítica construtiva. Nós estamos ali para nos prender também, nós estamos ali para nos prender, para nos share. Conhece com colegas que não têm, que têm estado dando também feedback. Obrigado pela nossa atenção. Thank you so much. Ok, tchau.